Olá, sejam bem-vindos ao Red Videocast. Eu sou Paulo Ionta, da GoFleet Tecnologia. Cara, uma satisfação incrível estar aqui novamente com vocês, gestores de frota. Esse conteúdo é produzido especialmente para vocês. E hoje é um dia mais do que especial, por quê? Porque hoje a participação é de gestor de frota, que é a melhor parte, é o melhor desse conteúdo que a gente fala. Lógico que a gente traz muita informação, mas quando é de gestor para gestor é muito melhor. Acho que enriquece cada vez mais aí a gestão de vocês. Então, para esse episódio especial da Red Videocast, a gente convida e seja muito bem-vinda a Angélica da Atlas para participar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Angélica. Muito obrigada pelo convite, é bom estar aqui. Eu acho que esses convites é muito importante, né? Faz a gente olhar para dentro de casa, como a gente estava no passado, como a gente evoluiu, né, ao longo do caminho. No dia a dia a gente acaba não observando esses pontos, né, que nos fizeram chegar até aqui. Acho que foi um exercício muito bom estar aqui hoje e participar desse evento. Muito bom. Explica rapidinho pro pessoal o que é a Atlas. E aí depois eu queria já entender como que foi o início na gestão de frotas. Você já está há 8 anos, certo? Na Exato. Atlas, na gestão de frotas especificamente. E não sei, conta um pouquinho dessa tua história aí. Se antes você teve experiência e o famoso, quando você chegou na gestão de frotas lá, como é que estava a situação? Se era tudo mato ou você já pegou lá um negócio redondinho? É muito difícil acontecer, mas como é que foi essa introdução na gestão de frotas, na Atlas? E também fala rapidamente o que é a empresa, né? Qual que é a estrutura de vocês. Tá bom. Então, o Grupo Atlascópico, né, é uma empresa sueca. Legal. A unidade de negócios que eu trabalho, ela fabrica ali ar comprimido, então são compressores industriais, né? É uma empresa gigantesca, a gente está presente em mais de 152 países, então é muito grande. Caramba. Aqui no Brasil, né, é um grupo descentralizado, então a gente tem várias marcas dentro do grupo. O nosso time hoje faz gestão de 10 unidades de negócios, então são 10 CNPJs diferentes do grupo que nós fazemos a gestão. Eu tô na Atlas há 15 anos. 15 anos. 15 anos, Nossa, sempre errei, no mano. time de Facility, mas na frota eu já tô há 8 anos. 8 anos na frota. Isso, Legal. então a nossa gestão, como você disse, quando a gente chegou era tudo mato, não tava redondinho, então a gente tinha um departamento corporativo de frotas. Esse departamento corporativo foi descontinuado em 2018. 2 anos antes disso, nós assumimos ali a parte de gestão de multas. Tinha muita multa no Cadim. Não tinha um processo desenvolvido. Era muito bagunçado. Na admissão aí da frota em 2018, foi muito desafiador. Então, nós éramos somente facilities, incluiu essa parte, nessa perna nova que era a frota. Nós assumimos, na época, 3 unidades de negócios, sendo 217 veículos. Caramba. Era uma frota menor, mas tinha muitos desafios, né? Então, tinham veículos perdidos, mau uso por parte de funcionário. Digo isso em sentido particular, o uso, né? É o que não é o objetivo desses veículos. Tínhamos veículos salvados, parado no fundo de oficinas, de concessionária também. Então, assim, veículo vendido que não tinha feito a documentação adequada. Então, foi um desafio no começo encontrar esses veículos, sem ter uma telemetria que nos indicasse onde eles estavam. Os condutores também não tinham uma cultura de segurança, né, de regras, de política para seguir. Então, foi muito desafiador no começo, inclusive de conhecimento, porque era algo novo para nós. Porque você precisa chegar e diagnosticar, né, o cenário. É difícil. E pelo jeito tinha bastante situação para resolver. A gente tinha aspecto. bastante desafio. E a equipe é enxuta ainda na gestão? Então, quando nós iniciamos, eram 2 pessoas, eu e minha gerente, e depois entrou mais uma pessoa.
Uhum. E depois, agora, nós somos 3 pessoas, né? 3. Mas a nossa frota aumentou. Hoje a Aham. gente tá com cerca de 600 veículos. Quando você começou era 200 e pouco, já está em 600 veículos e Exato. só um recurso a mais. Acho que isso é muito comum para o gestor de frota, né, E no só dia a dia. aumentando a nossa frota. Aumentando, a tendência de crescimento. Muito bom. E você falou que é dentro da área de facilities, ou seja, acumula com outras funções, não é só a gestão de frotas. Sim, nós 3, né, que cuidamos da frota, Uhum, não é só frota, né? Então, eu sou facilities, eu cuido do restaurante interno, uhum. o outro funcionário tem outras atribuições, então, nenhum de nós é só frota, né? É uma perna a mais nas nossas tarefas diárias. Muito legal. E você falou ali daqueles desafios quando você entrou, e uma coisa que me chamou a atenção, e é um pouco do que a gente quer trazer aqui na conversa também, é o aspecto da segurança, né? Da cultura de segurança, você falou aí das multas, né? Do comportamento do condutor. Como é que vocês começaram a trabalhar isso lá atrás, na questão de sinistros, enfim, e como é que tá o cenário hoje? Se você enxerga que já teve uma evolução bacana, eu conhecendo a operação, eu sei que vocês já trabalham muito firme, vocês têm um case muito legal. Mas é legal trazer para os gestores como é que foi, né? Você pega uma situação crítica e você precisa tomar algumas ações de início. Como é que foi essas ações e como que está o cenário hoje no ambiente de segurança junto aos condutores? A segurança pra gente sempre foi o mais importante, né? Uhum, Então, era muito comum principalmente pro time comercial, você tem que atender, você tem que vender. E às vezes naquela pressa do dia a dia, as pessoas perdem um pouco da percepção ali do risco, do perigo mesmo, né? sim, Da pressa mesmo, ele faz a gente ficar cego e não observar o que está diante dos olhos. Então foi desafiador fazer eles enxergarem isso. Então, depois do primeiro passo de organizar a casa, a gente teve uma atualização da nossa política interna, colocando alguns critérios novos, né, nessa política. E aí veio o repasse aos poucos, né, dessa mudança de cultura para os condutores. Não foi fácil, imagino. mas a gente mostrou internamente que aquilo era importante para a segurança dos condutores. A gente tinha uma sinistralidade de cerca de 17%. Uhum, Hoje a gente tem uma sinistralidade de 4,2% na nossa caramba. frota. Então, a princípio foi um trabalho de conta-gota mesmo, né? Uhum, Aquelas doses homeopáticas. Em 2018 a gente instalou a telemetria na nossa frota inteira, porque a gente uhum. precisava enxergar coisas que não eram vistas, né? Além do óbvio, né? Porque senão você Então, fica só atacando quando explode o problema, né? isso, exato. Muitos pensam assim: ah, esse funcionário nunca toma multa, ele é um bom condutor. Uhum. Será mesmo que ele é um bom Aí condutor? do nada chega lá um Um acidente do cara. acidente, isso. Então, principalmente para o nosso time gerencial, eles ficaram no começo preocupados da gente Uhum, instalar a telemetria. Mas a gente normal. mostrou o quanto aquilo seria benéfico. Então, a gente vê hoje esses resultados na diminuição da nossa sinistralidade. Uhum. E também mostrando que aquilo ali não era pra gente ficar olhando aonde eles estavam indo, mas sim medir comportamentos de risco, né? Quem ultrapassava velocidades, quem estava com velocidades muito altas, né? Tem um outro indicador que eu gosto muito, que eu acho que é o meu favorito, que é a velocidade da via. Então eu olho, aquele condutor nunca atingiu, por exemplo, 120, nunca passou. Tá, mas e na via urbana, como ele tá se comportando? Né? Onde não tem tantos radares para bloquear ele. Então, o VVias ele me possibilita olhar mais dentro, né, do que está acontecendo no carro, coisa que eu não enxergo à distância, né? E também outros indicadores foram ajudando a gente a evoluir, melhorar essa questão da nossa sinistralidade dentro da frota. Muito bom. Eu concordo contigo, sou fã do velocidade por via. A GoFleet a gente fala que não é adicional, ele tem que ser a base da gestão, ajudar o gestor a traduzir o real comportamento dos condutores. É o que você falou, tem muito condutor que é especialista em Waze e mapear radar, né? Porque muitas vezes a rota é quase a mesma, de repente ele já sabe os pontos que tem radar, que ele tem que frear e tal. Mas o comportamento, principalmente no trecho urbano, não é traduzido às vezes. E aí, com velocidade por via, isso é muito claro.
E aí eu lembro também, acho que tem um ponto também atrelado de segurança, porque não tem a parte do comportamento do condutor, mas às vezes tem a própria característica da operação, né, que Sim. coloca às vezes o condutor num nível de cansaço maior. Eu lembro que vocês tiveram alguma coisa relacionada à rodagem, né? Vocês também olharam para esse fator do próprio trajeto, roteiro, a sobrecarga. Chegaram a olhar esse indicador, Angélica, lá? Sim, então é, é aquele viés da consciência, né? Aham. Comigo nunca vai acontecer. Eu aguento ou eu consigo. Então, esse viés foi muito importante da gente tratar. Uhum. É, depois de uma frota organizada, você começa a fazer um pente fino em algumas coisas, né? Então, a gente observou que tinha aumentado, pontualmente, alguns condutores, o KM rodado dentro do mês. Então, dentro de uma região onde tinham 10 condutores, aqueles 2 estavam tendo excessos de deslocamentos. Uhum. Então, a telemetria também nos ajudou nessa questão de diluição de atendimento. Então, a nossa política ela ainda traz essa questão de diminuir o KM rodado, né? Uhum. Então, ser mais objetivo, mais produtivo, mais eficiente nos nossos atendimentos aos clientes, né? Ou seja, ou até mesmo na questão da carteira de vendas. Uhum. Então, isso fez uma diminuição, né? Ajudar para que os nossos condutores não fiquem excessivamente cansados. Mas também a gente criou uma instrução interna sobre política de viagem. Então, o que que ela Legal. diz, né, em síntese? A gente proíbe os condutores de deslocamento entre as 20h01 Hum. até as 5h da manhã. Então, esse período, né, cientificamente é onde a gente está mais sujeito à estafa, né, ao cansaço. Então, uma pessoa que trabalhou às vezes o dia inteiro, ela chega, eu vou sair mais cedo para fazer um atendimento numa distância maior, vou sair às 5h da manhã. Então, às vezes a pessoa ainda está cansada. Então, essa política, ela fala sobre isso. Fala também de pessoas que pegam voos e chegam 10h da noite e querem pegar um carro do aeroporto para se deslocar até a residência. Então, Uhum. a gente também fez esse controle. Olha, voo tem que chegar antes das 8h da noite. Então, é um cuidado a mais com o Interessante. nosso condutor, né? A gente preza para que eles fiquem bem. E nessa instrução tem outras questões também sobre o uso de celular no volante, como ele deve programar o celular nos deslocamentos dele para que ele olhe o GPS. Então, além dessa instrução, a gente fez um treinamento com os nossos Uhum. condutores, um treinamento de 1 hora. A gente separou por grupos, né? Então, veículos gerenciais, que são benefícios, e às vezes tem um pouco de essa regra não aplica a mim. Então, sim, Uhum. apesar de ser um benefício, o veículo está em nome da companhia. Os veículos de vendas também e o nosso time operacional. Então, fizemos 6 sessões, e nessas 6 sessões, a nossa ideia foi justamente enfatizar para eles o quanto o sono é perigoso no trânsito. Uhum. Então, a nossa nova instrução, ela visa evitar esses deslocamentos muito longos e também não dirigir cansado. Então, é uma política, eles recebem o treinamento, assinam a política para ficar bem claras as regras do jogo. É muito importante isso que você traz, porque às vezes a gente fica só no aspecto do condutor, né? Só trazendo a visão de que, poxa, e lógico que a gente sabe que realmente tem muita gente indisciplinada e que precisa trabalhar, afinal de contas. Não sei se você encara isso também da mesma forma que eu. Às vezes o processo de formação num Detran ele não é muito completo hoje em dia. Inclusive tem uma flexibilização mais recente até da carteira de motorista que preocupa porque chega sem uma formação realmente qualificada, nunca pegou uma rodovia, por exemplo, para fazer uma emissão de carteira. E aí você entrega a chave do carro e manda o cara pra rua, né? É lógico, Exato. vai ter ali tem um gap ali de educacional até para que ele performe. Mas tem o lado da empresa também, tem que fazer a parte dela e eu vejo que a Atlas tem feito isso. Tem muita empresa que coloca o cara no campo, produtividade a qualquer custo, né? Já escutei isso, não é o caso de vocês, mas de outras empresas eu já escutei esse tipo de situação e que
poxa, não é legal, né? A gente tem que olhar o lado de cá também, o lado atrás da mesa. E até o nosso time de planejamento interno, né? Então, foi além só do condutor, né? Então, Uhum, várias partes da empresa tiveram que se adequar a essa nova instrução. Justamente porque não adianta eu falar para o meu condutor, você não pode ir, e o time de planejamento não está junto sim. nesse novo procedimento. Então, foi passado também para o nosso time de planejamento para que eles também adequassem o processo deles, para que Perfeito. evitasse esses deslocamentos ou qualquer tipo de atendimento fora do adequado, né, para um funcionário ir. Muito bom. Sacou a ideia aí? Você, na gestão de frotas aí, na tua gestão de frotas, você já olhou o ecossistema como um todo, já acionou as outras áreas, ou você está focando só no condutor? Tem que olhar o todo aí para você tomar as decisões mais assertivas. E nesse olhar o todo, Angélica, ele passa pelo envolvimento das outras áreas. Sim. Então você criar patrocinadores internos, envolver essas áreas. Acho que tem uma questão muito legal ainda na parte de segurança de vocês, dentro da situação de política, que são, acho que os comitês, né? Você tem um comitê de segurança na Atlas. Como é que Isso. funciona esse comitê? A gente enxerga como um tripé, né? Tá. A gente, para se manter muito bem apoiado, muito bem estruturado, a gente desenvolveu esse tripé, né, esse apoio interno justamente com outras frentes. Então, hoje, nosso departamento de segurança do trabalho, ele faz parte desse comitê. Então, a gente tem um aplicativo de comunicação de qualquer tipo de possível acidente de trabalho. Então, qualquer situação tem que ser registrado nesse aplicativo chamado TIA. Uhum. E a gente também tem o apoio do nosso RH local. Então, quando tem uma situação, vou trazer um exemplo. Um condutor nosso que às vezes ele tomou muitas multas, ou teve um acidente, ou ainda que nos indicadores da telemetria ele é persistente em não mudar os hábitos, a gente tem esse comitê. E esse comitê foi desenvolvido também uma instrução interna que apoia as regras, né? Uhum. É um documento registrado dentro da empresa que fala, por exemplo, esse condutor teve nos últimos 3 meses um tipo de incidência. Então, essa incidência é um treinamento de 20 horas de direção defensiva. Tem uma tabela, entre aspas, assim, de política Exata. e consequência, né? Exato. Chegou nessa linha, tem uma ação. Na outra linha, tem outra ação. Isso. E a ideia principal é conscientizar os condutores, né? Uhum. Então, essa conscientização, primeiro, é uma conversa, é uma orientação. Sim. Caso não surta efeito, passa por esse treinamento de 20 horas. Caso não surta efeito, o RH chama essa pessoa. A gente primeiro monta esse comitê, né? Que é frota, o RH e segurança do trabalho, esse tripé. A gente monta uma comissão, avalia aquela situação, são vários olhares para a mesma situação, a gente chega num consenso e o RH chama essa pessoa e conversa. Caso não melhore, tem uma advertência por escrita. Caso não melhore ou tenha reincidência dentro de 6 meses, às vezes essa pessoa pode tomar suspensão de um dia de trabalho. Então, a gente faz vários caminhos não tão drásticos para que esse condutor seja conscientizado. Muito bom. E você falando aqui, um ponto que chama atenção é que você falou que já tem com indicadores de telemetria as ações, né? Sim. Então, aí tem muitas vezes gestão de frota que eu vejo baseada na multa para fazer essa conscientização, esse processo de correção. Eu acho que controlar a multa é fundamental. Você precisa saber que Sim. multa que chega, ter os indicadores, fazer a indicação correta, ter o controle. Sim. Mas no meu ponto de vista, não deve ser o parâmetro para tomar as ações, porque a multa já é o resultado final Exato. do processo. Vocês já estão olhando a raiz do problema, que é lá na telemetria, antes dele cometer a multa, antes dele ter o sinistro. A multa é só a ponta do iceberg, né? Ela só Exato. mostra uma coisa muito superficial. E o condutor que faz sempre o mesmo trajeto, ele sabe onde estão os radares. Uhum. Então, a telemetria é um grande apoio da gente fazer essa medição do comportamento mesmo. Até lá na GoFleet a gente traz muito uma correlação, acho que você já deve conhecer pelos vários eventos, com a pirâmide de Frank Bird que a gente mostra.
que ela traz lá uma pirâmide de comportamentos ali e que a cada 30 mil comportamentos de risco pode corresponder a uma multa, né? E é lógico, com a multa chegando, você tem um acidente muito próximo. E já fizemos vários estudos e comparativos dentro dos clientes ali e é muito aderente os comportamentos de risco da telemetria na geração de multas. Já bateu muito resultado, sabe? Que a gente fez ali a análise. Então eu admiro e parabenizo as empresas assim como a Atlas que conseguem fazer essa gestão já mais preventiva. E eu Isso. queria fazer um comentário, né? Não é só punitivo, né? Que às vezes pode dar a entender que a instrução ela é só punitiva, né? Aham. Apesar de nós não fazermos reconhecimento por multas, né? Que daquele condutor que não toma multas, Uhum. nós fazemos reconhecimento no final do ano daquele condutor que mudou Ah, o legal. comportamento. Então, por exemplo, a gente já fez. A gente separou alguns brindes internos, teve condutor que recebeu uma Alexa, porque justamente ele teve uma melhora É o cara que tava na significativa. zona do rebaixamento e vocês conseguiram recuperar ele Exato. e ele se transformou. Exato, ele viu que realmente aquilo que nós falávamos, né, de telemetria, de segurança, na frota mesmo, era prezando por ele, pela segurança dele. Então, Uhum. isso foi muito importante. Então, quando ele recebe o reconhecimento, ele fala: caramba, eles olharam para mim e viram que eu realmente melhorei meu comportamento. Então, isso é muito significativo. Eu acho que é importante. Lógico, depende de cultura para culturas de Sim, empresa, claro. a gente sabe disso. Tem o punitivo, tem o lado de premiação. Legal que vocês têm as duas frentes, né? Punitivo é entre aspas, na verdade, você tá ajudando o cara a Sim. preservar a própria vida dele, a voltar em segurança para casa, para a família dele. Mas o incentivo funciona muito bem também, né? Porque Também. ele chegar com a premiação em casa e falar que teve aquele orgulho, fora que a galera ali, os outros condutores, veem, né, que existe uma premiação. Sim, claro, e ver que não fala: "Poxa, tem tanta regra, é só regra, regra", não. É uma preocupação real com o condutor, né. Uhum. Muito importante. Até não lembro disso, mas junto com esse aspecto de segurança, isso gerou retorno financeiro para a Atlas? Teve melhorias em custos, saving, contas que reduziram por conta todo esse movimento? Com certeza, né. Então, há uma redução de operacional, Uhum. porque um carro, né, sinistrado é um veículo que vai ter que passar por um reparo, então a gente vai ter que alugar um veículo externo. Hoje a nossa frota ela é 100% própria. Então, fazer a gestão dessa frota é muito grande. Uhum. Então, quando a gente reduz em sinistralidade, a gente faz uma redução também de custos, né? Uhum. Inclusive, a gente também melhora na renovação da nossa apólice de seguro. Sim. Então, é uma melhoria completa. Muito bom. É um efeito cascata. Eu costumo Sim. falar assim para o gestor de frota que muitas vezes tem dificuldade, sabe, Angélica, até de implementar uma telemetria, por exemplo, dentro da operação dele. Algumas empresas são muito focadas só no custo. Sim. Tem outras empresas que já têm a vertente de segurança, como a Atlas também tem, mas a gente também olha para custo, como qualquer empresa, mas tem empresa que só está focada em custo. E tem empresas que olham para segurança, assim como a Atlas. E eu falo pro gestor, qualquer lado que você escolher, você vai ter as duas pontas. Então, se você quiser trabalhar o saving financeiro, essa parte, você vai ter mais segurança, porque a tua operação vai estar ali mais redonda. Com certeza. E se o foco for segurança, a consequência é o retorno financeiro, que é o que você falou. Uma frota mais disponível, comportamento do trecho urbano, melhora a performance. É igual o nosso carro, né? A gente dirige lá, dependendo de como você pisa no acelerador, a média é uma. Se você é mais leve, a média é outra. Exato. Leva isso para a escala da empresa, acaba ficando gigante, né? A parte de melhoria no Sim. comportamento. Inclusive, essa nossa nova política, ela visa também, a gente fez uma atualização agora no final do ano, Uhum. que ela visa muito isso em mostrar para o condutor que o tipo de condução dele, a dirigibilidade dele que ele tem atrás do volante, por mais que ele dirija, às vezes, tem condutores que dirigem a mesma distância no mês, que a eficiência de alguns é melhor por conta do tipo de condução. Então, recentemente, a gente fez algumas reuniões com montadoras, né? E essa reunião visa justamente. Foi muito legal, na verdade, porque uma das montadoras se propôs, né,
a ensinar aos nossos condutores a dirigir esses veículos novos de motorização Pô, diferente, que para legal. que eles tenham a melhor tipo de condução, a melhor experiência e a melhor eficiência. Então, a gente está marcando uma data de fazer uma live com os nossos condutores, porque a nossa frota é muito pulverizada, Uhum. mas que a gente consiga melhorar. Então, tem uma política, mas tem as nossas ações por detrás para que isso não fique só no papel, né? Exato, muito legal. Eu lembro que a gente conversou, até você trouxe a questão da montadora e o veículo, porque a gestão de vocês é tão avançada, eu acho, assim, num contexto do mercado, pelo que eu vejo, tá? E converso com outros, que vocês olham até pelos aspectos de ergonomia, de tipo de veículo, né? Eu sei Com que certeza. às vezes não dá para você tomar a melhor, a decisão que vocês queriam, até pela questão custo, né? Às vezes é muito caro e o preço do veículo está cada vez mais alto, que dificulta a tomada de decisão. Mas esse é um aspecto que vocês olham também, né? Sim, o carro, lógico que o fator custo é muito importante, né? A gente Sim. tem um limitador, né, Uhum. de custo, mas a gente preza por veículos que sejam ergonômicos, veículos que tenham passado pela certificação do NCAP. A nossa antiga política, 4 estrelas já era o suficiente. Agora a gente está mais criterioso. Ah, é. Tem que ter 5 estrelas. Então, no final do ano, de dezembro para cá, a gente fez essa atualização da política, inclusive dos veículos que a gente compraria nesse ano. Uhum. Então, foi um estudo de um ano inteiro, né, de testes, de conhecimento desses veículos. Eu acho que é muito fácil a gente achar um carro ergonômico, com tecnologia, com várias ADAS, que seja mais para os níveis gerenciais, Sim. mas o nível operacional às vezes sofre. É isso que eu ia falar, porque às vezes o carro de operação é mais difícil você encaixar isso, né? E Exato. com custo-benefício que vale a pena. Acho que eu queria até ver, você conseguiu encontrar o veículo para a tua operação? Conseguiu? Consegui. Então, a gente ficou com esse carro, a gente testou Legal. uma marca, né, por um mês. E assim, não foi um teste só de frota. Uhum. Nós chamamos diferentes estaturas e biotipos de condutores Pô, legal. que é do time operacional para testar aquele veículo. A gente deixou cada um cerca de 3 dias com aquele carro. O gestor, né, o supervisor dessa região de operacional, ele também testou o veículo e falou assim: poxa, eu era técnico antigamente e agora que eu sou supervisor, me lembrei, poxa, que legal que vocês estão fazendo esse trabalho pensando naquela pessoa que passa tanto tempo no trânsito. O nosso departamento de segurança do trabalho também avaliou a parte de ergonomia. Uhum. A gente tem um ambulatório interno, a nossa enfermeira também avaliou essa parte ergonômica. Então, foram vários testes com várias pessoas até a gente chegar num carro operacional que fosse adequado. Então, é testado, né, se o condutor vai ter que se inclinar, qual que vai ser a dificuldade dele em acessar esse veículo. Então, ter um carro que esteja dentro do custo, que seja seguro e que atenda todos esses critérios não foi fácil. A gente também tem agora um outro critério, que é a emissão de CO2. Ah, E legal esse assunto. a gente tem uma tendência a migrar para carros com outros tipos de combustão, Uhum. né, de motorização, como, por exemplo, híbridos e elétricos. Legal. Então, a gente tem feito estudos também para que a gente consiga adequar a nossa realidade. Então, na parte ergonômica, nós pensamos em todos os pontos para que aquele carro seja um carro confortável e seguro para os nossos condutores e que ele veja que a empresa preza por esse ponto. Muito legal. Acho que uma coisa que você traz, eu sei que você faz muito isso, é o ir ao campo, né? Ir lá. Você falou, outro dia a gente estava conversando, você falou, não vou poder porque eu vou estar na fábrica da montadora tal, que eu vou estar testando um veículo lá que eles vão lançar. Então, você tem seu trabalho, ele sai do escritório, né? E ele Sim. vai nessa conexão com o mercado que traz essa qualidade para o processo. Porque aí Sim. você tá até antenada, né? Com o que tá vindo, o que tá acontecendo, para ir nutrindo da tua empresa, trabalhando já de forma prévia. Eu acho que o gestor de frota que tá preso atrás da cadeira tá perdendo a oportunidade. Sim, a gente não fica preso a só o que tem na internet, né? Uhum. A gente quer ter experiência.
Então, ano passado a gente fez um estudo muito completo sobre veículos híbridos e elétricos. Não somente eu, mas tem o Caio no time também, Uhum. minha dupla. Então, nós fomos, testamos veículos, dirigimos, avaliamos. Então, a gente está sempre atento ao que o mercado tem colocado de novidade. Até para que a gente sempre esteja atento a obedecer os critérios da nossa Uhum. política nas renovações da nossa frota. Muito legal. Você falou até essa parte de eficiência energética, dos modais, o híbrido e tal. Como que é hoje o abastecimento na Atlas? Vocês usam um tipo de combustível? Existem normas, regras, controles na parte de abastecimento? Sim, então hoje a nossa frota, até no cartão de abastecimento, o único combustível liberado é o etanol. Então, isso faz com que a gente tenha uma emissão mínima, né, de Uhum. poluentes. E isso também vem nessa cultura, né, de reduzir a nossa emissão de CO2. Então, hoje, na nossa nova política, pede com que a gente fique abaixo de 50 gramas de CO2 emitido por quilômetro Então tá a rodado. meta lá A dentro gente, da política. Isso é exato. global ou é aqui do Brasil? Isso é global. Global. Isso é global. Legal. Inclusive, a gente teve uma reunião recente com o nosso time global, onde foi apresentado os resultados de todos os países. E o Brasil, ele está em 8º lugar, justamente porque a gente tem uma frota que tem um abastecimento de 97% exclusivamente com etanol. Essa fatia pequena que se separa, às vezes é uma necessidade pontual, que às vezes em algum estado não tem o abastecimento de etanol e às vezes precisa fazer um abastecimento de outro combustível. Mas foi muito prazeroso ver que o Brasil tá bem, né? Muito bem. São quantos países que a Atlas está? 152 150. Estamos em 8º? em 8º. Olha só, baita posição, hein? Sim. Parabéns. E isso dado porque a gente faz o uso desse tipo de combustível. Muito bom. Às vezes a gente fica procurando soluções mirabolantes. Muito se fala do carro elétrico, lógico, né? Claro. É uma tendência que deve se desenvolver ainda no mercado brasileiro, mas a gente tem o etanol aí, né? Que Sim. dá para utilizar. Poxa, um negócio que a gente já tá ali validado, que é fácil você converter, os veículos já vêm com flex, tem etanol na maior parte, 97% você consegue, então na maior parte do território tem disponível. E aí, talvez a dúvida do gestor ali, você não precisa falar números, tá? Nem quanto você gasta lá na operação. Mas muitos acho que ficam com aquilo na cabeça de que vai gerar um custo muito grande. De fato gera, ou a empresa tem que, digamos assim, entender que para bater essa meta, vai gastar um pouco mais, ou você acha que está equivalente ao que você rodaria com gasolina, por exemplo? Eu acho que tá bem equivalente, né? Equivalente. Os nossos condutores, eles estão muito conscientes também desse uso do etanol. Então, é muito mais fácil, eles já estão habituados ao tipo de condução, Sim. né? Com o etanol, que também é diferente. A gente observa que é diferente, né? Quando as pessoas usam outro tipo de combustível. E o que é mais interessante é que não tem um aumento significativo. Muitas vezes eles fazem aquela comparação, né, do 70%, referente à gasolina. Tem estado, vou falar que principalmente no Rio Grande do Sul, é um desafio, porque às vezes o etanol tá quase o preço da gasolina, né? Mas não é todo lugar, né? A gente fala de poucos estados que tem isso. Às vezes no extremo norte também tem um valor um pouco maior, na região de Manaus, que às vezes a gasolina também é um pouquinho equivalente ali ao valor do etanol. Mas na grande maioria a gente não tem uma diferença tão grande, tá? A gente tem uma eficiência hoje de forma média na frota de 12 quilômetros por litro. Então, isso, olhando com o etanol, não é tão diferente da gasolina. Então, para nossa frota, a gente preza muito também pela essa questão da emissão. Na média, 12 km por litro? Isso, na média geral da frota. Média geral da frota, no etanol. Isso. Boa performance, hein? Isso, a gente tem painéis, né, com fornecedor de abastecimento, e esses dados vêm desse painel. Muito legal. A gente tem integração lá, né? Tem de integração. combustível e tal.
O módulo combustível para a gente também é um Módulo de combustível grande... integrado com o cartão combustível, que é uma alternativa para você, Sim, gestor de frota. Acho que é importante esse ambiente de integração, né, Angélica? sim. Quando você vai para o mercado, até para conhecer esses parceiros, na verdade, que ajudam o gestor de frota, tem que ter essa sinergia entre eles. Porque Sim. senão você tem que olhar indicador em tudo quanto é lado, né? Você fica cheio de indicador e é difícil daí. Seria como montar um quebra-cabeça, né? Exato. Você ia ter que ficar pegando várias partes para tentar juntar tudo. Então, hoje também tem integração, isso facilita muito. O módulo combustível ajuda, mede eficiência, mede até mesmo se o condutor estava no posto na hora do abastecimento. Então, ter tudo integrado, né, facilita na visão da frota de medir consumo, medir eficiência, ver se está sendo produtivo, se está sendo eficiente aquele tipo de abastecimento. Muito bom. Até falando com você, gestor de frota, aí fazer um jabá aqui da Tá bom, GoFleet Tecnologia, tá, Angélica? Se você me permite. permito. Você já citou a velocidade por via, que é uma ferramenta que a gente tem lá há alguns anos. É fundamental para fazer uma boa gestão. Aliás, a gente estava falando de combustível. A conta só tende a aumentar, porque a gente está vendo aí, né, o cenário global, econômico, e aí no outro dia você está 30 centavos mais caro. E você, enquanto gestor, você tem dificuldade ali de fazer essa gestão do custo. E o velocidade por via é um baita aliado para você conseguir reduzir esse gasto de combustível. A tua performance, a performance da Angélica que ela trouxe, poxa, 12 km por litro no etanol, é uma baita performance. Mas eu já conversei, inclusive, essa semana com gestores aí de frota que tem a performance de 10 na gasolina. Então, assim, olha o tanto que ele pode evoluir em comportamento. E se fica uma dica, o velocidade por via pode te ajudar bastante em fazer uma redução significativa nesse indicador. Se você quer conhecer bem no detalhe como funciona a ferramenta, como funciona a velocidade por via, como você pode aplicar ele na sua operação. E mais do que isso, a gente ajuda você a fazer um cálculo prévio de quanto de economia ele pode gerar aí na tua operação. Melhorando às vezes 1 km por litro, saindo do 10 para 11, você já tem um retorno financeiro absurdo sobre uma ferramenta que custa muito pouco perto do retorno que ele traz. Então, se você não conhece, tem dúvida, quer apoio, quer ajuda para implementar isso, aqui no link do nosso videocast, embaixo na descrição, a gente vai colocar um link para você clicar, pedir o apoio da nossa equipe comercial. A gente entra com você sem compromisso nenhum para você conhecer a plataforma, entender como ela funciona, principalmente a velocidade por via. Garanto que você vai gostar, se surpreender e vai ajudar demais na sua gestão de frotas. Além disso, tem o módulo de combustível que traz essa parte de integração que a Angélica citou aí, que é fundamental. Essa parte da localização divergente do abastecimento não acontece lá na tua operação, né? Já aconteceu. Já aconteceu. Já Hoje aconteceu. mas já pegou esse tipo de situação, já Infelizmente, acontece. É nesse ponto que a integração é muito importante, né? Só pro gestor entender, assim, a integração ela vai lá e vê o dado teórico que passou o cartão no abastecimento, vem na telemetria e pergunta: o carro tá no posto? Se não tá no posto, ele gera uma infração lá no sistema. Dependendo até do cartão que você tem, hoje ele consegue até bloquear o abastecimento lá na ponta. Tem até esse nível de integração. Tem. Depende da empresa que te atende aí. Mas às vezes a gente acha que isso não acontece na nossa operação, mas tem, né? A gente espera que nunca aconteça, né? Aham. Mas integrações e parceiros é fundamental para a gente conseguir medir esses níveis, né? Então, já aconteceu, mas a gente teve uma mudança, né, de parâmetros, de alguns processos, e isso trouxe resultados importantes. Então, mensalmente, eu vou nesse relatório, é um outro que eu gosto bastante, eu acho que ele favorece bastante nesse tipo de análise, justamente porque integra duas informações importantes em um relatório só, né? Então, eu consigo observar, esse condutor, ele estava com o carro no local e o cartão também. Ótimo, ok, tudo certo. Ele abasteceu lá, mas, poxa, o carro dele tá a 20 quilômetros de distância, o que está sendo abastecido ali? Então, isso lá atrás, quando a gente iniciou esse
processo de integração e trouxe esses dados para a gente, então a gente observou que tinha coisas importantes para nós tratarmos ali também. Uhum. E aí, hoje a gente não tem mais esse tipo de ação, né? Acho que também vai popularizando, olha, né? Sabe que tem o controle, né? Internamente, exato. Então, hoje em dia, eu olho, né, nesse dado, mas a gente nunca mais encontrou, graças a Deus, nenhum tipo Que de bom. erro lá. Que bom, mas fica uma dica aí para você, gestor que está assistindo. Lá, a Atlas já zerou esse indicador, que é muito bom, conseguiu atingir o resultado zero ali. Mas na GoFleet a gente tem um indicador de 8% dos abastecimentos. Tem várias empresas ali que têm integração. Chega a 8% de abastecimentos divergentes, onde o veículo não estava no posto. E aí, lógico, tem casos que realmente ele pode ser uma situação do condutor, tem outros casos que é só um descumprimento de uma norma, pegou um carro alugado, usou o cartão da placa. Exato. E aí é uma orientação, né, que você tem. Mas Isso. ele sentir que tem o controle já às vezes resolve o problema, que foi o que aconteceu com vocês. Angélica, a conversa tá boa pra caramba, mas a gente tá encaminhando aqui pro finalzinho. Daria pra gente ficar umas 3 horas aqui conversando, mas a Angélica, como gestora de frota, tem compromissos, então a gente tem que liberar ela pra ela voltar pra gestão. O telefone dela acaba ali pipocando, a gente sabe como é que é. O gestor sai meia horinha, volta, tem WhatsApp pra caramba, tem e-mail pra caramba. Verdade. Né? É verdade. Mas 2 perguntinhas finais. Uma, eu queria saber agora, qual que é o principal objetivo na gestão de frotas da Atlas e teu, ou meta para esse período? O que vocês estão mais focando neste momento? Então, agora nosso papel é afinar mais esses processos, né? Reduzir ainda mais esse número de sinistros, conscientizar os nossos condutores. Então, além desse treinamento feito no final do ano, ele virou agora um treinamento obrigatório. Então, anualmente vai ser disparado. A gente tem treinamentos obrigatórios, né? Que é disparado pelo nosso próprio RH. Esse treinamento desenvolvido pelo time de frotas faz parte agora. Então, para sempre estar relembrando os nossos condutores sobre o principal, que é eles se manterem seguros. A correria do dia a dia vai continuar existindo, mas eles têm que voltar para casa deles seguro, para a família deles. Muito bom. Chegou, é difícil manter também, né? Manter e evoluir é uma parte difícil. Excelente. E para finalizar, Angélica, eu queria que você olhasse ali para aquela câmera e desse um recado lá pro gestor de frota que está assistindo a gente. Talvez uma dica de como que você acha que ele poderia trabalhar hoje para evoluir, para crescer, para desenvolver uma melhor gestão de frotas. Lógico, tem gente ali que está começando agora, está no básico, tem gente que está intermediário, tem gente que já está avançado igual vocês, mas qual que você acha que é a chavinha de sucesso para o gestor de frota evoluir no trabalho dele? Então, eu acredito que seja lógico contar com parceiros, né? Então, os parceiros vão ser muito importantes. Conseguir empregar a cultura, né, de segurança, políticas internas, mostrar que aquilo vai ser eficiente, que é para o bem do próprio condutor. E, além disso, é importante ter esse engajamento interno dos condutores, né? Lógico, processos são importantes, fornecedores são importantes, mas fazer virar essa chave na cabeça do condutor, mostrar para o gestor do condutor que aquilo vai ser benéfico para a operação também. Acho que essa é a grande virada de chave que precisa existir. Muito bom mesmo. Que bate-papo legal, Angélica. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada. Espero que a gente possa ter diversos outros bate-papos aí mais pra frente. Ela está sempre presente nos nossos eventos, tanto da GoFleet quanto do Instituto Parar. Então, de novo, muito obrigado. Tá, Eu que agradeço o convite, muito obrigada. É muito importante mostrar um trabalho que não é só da Angélica, né? É um trabalho de várias mãos, né? Construindo, e a gente sempre quer continuar evoluindo e melhorando. Top demais. Gestor de frota, se esse episódio aqui fez sentido para você, agregou, te ajudou, compartilha ele para um colega teu, manda lá o linkzinho para a pessoa escutar, assistir, segue a gente no YouTube da GoFleet, dá um joinha para receber as notificações. E foi muito legal participar aqui com vocês, trazer cada vez mais conteúdo. Esse é o Arred Videocast, focado em você, gestor de frota. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.